Boa noite, povo santo de Deus. Última adoração do ano, na certeza de que vamos apresentar ao altar do Senhor todas as nossas súplicas e todas as nossas orações. Não sei com quem você está assistindo essa adoração, mas precisamos crescer em unidade. Sem unidade, não há graça de Deus. Amém? Vamos dizer um refrão em hebraico que é um convite ao povo de Israel eleito e a nós a escutar a Deus. Shema Israel Adonai Elohe Adonai Eshah. Shema Israel, o Adonai Elohe, Adonai Eshah. Escuta, Israel, o seu Deus, Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Você crê nisso? Então, pega a tua Bíblia e vamos meditar um pouquinho hoje na carta do primeiro Papa da Igreja. Primeira carta de Pedro. Pedro, capítulo 5, versículos 5b a 9. São Pedro, capítulo 5, versículos 5b a 9. Já abriu? Já encontrou? Muito bem. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Está vendo a oração? Mas dá a sua graça aos humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Repito. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos de vós. Palavra do Senhor. Gente, essa palavra é de pandemia. Me chamou a atenção demais esse final. E essa mesma coisa que vocês estão sofrendo, o pessoal do mundo todo está sofrendo. Eu achei esse texto assim, me caiu hoje, eu estava meditando, de uma forma muito forte. Por isso eu escolhi ele para o último dia, né, a última adoração do ano. Porque tínhamos planos e nossos planos foram cancelados. Tínhamos uma programação e nossas programações foram canceladas. E hoje estamos estruturando e reestruturando a nossa vida sobre outros parâmetros. Mas eu trago para você uma palavra de esperança. E eu posso começar agora fazendo do contrário.
o início do versículo 5 diz: a vós jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns ao outro, com humildade. Jovem para os mais velhos para os jovens. Vamos incluir todos eles? Crianças, adultos, mutuamente. Revestivos de humildade. Essa insistência de humildade no Novo Testamento, ela é muito forte. E aqui eu concluo uma coisa que eu penso há muito tempo, que é uma característica do nosso primeiro Papa. Ele tinha essas características descritas aqui. Ele era muito impetuoso, mas era muito obediente. Pedro era um homem que sabia o que queria. Se você vai observando quanto Pedro é perseverante nas coisas, você vai entendendo essa palavra aqui. Veja, vamos trazer um exemplo do primeiro encontro de Pedro com Jesus. Pedro tinha pescado a noite inteira. Talvez qualquer um de nós que está aqui, ou você que está aí nos assistindo, tivesse passado uma noite inteira trabalhando, tentando pescar alguma coisa. Quando chegasse de manhã, você estava estourado de sono. Você estava aborrecido por não ter conseguido. Você estava irritado porque tinha feito de tudo e não tinha conseguido nada. Você ia deixar barco, rede, ia dormir, descansar. Quem sabe ia até para um bar tomar cachaça, reclamar da vida, dizer que não estava no seu dia de sorte. Onde foi que Jesus encontrou Pedro? Quem lembra? Na barca. Fazendo o quê? Consertando a rede. Pronto para na outra noite sair para trabalhar de novo. Ou seja, um cara que tinha foco, sabia o que ele queria. Pedro tinha uma determinação nas coisas que faziam muito grande. Tanto que ele era muito impossível, muito arroboso, né? Que às vezes traz a outra figura de Pedro que eu gosto muito, é quando Jesus diz: é porque eu vamos agora para Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou ser entregue, vou ser castigado, vão bater em mim e vão me matar. Ele disse: homem, deixa dessa conversa, homem. Ele era um zelota, né? Pedro era um zelota. E como zelota, ele era acostumado a guerrear. Andava com faca na bainha. Não era homem de levar recado para casa, não. Acaba determinado, disse: homem, não diga isso não, porque eu não vou deixar, não. Ninguém vai tocar em você, não, eu estou aqui. Aí Jesus traz ele de volta. Esse teu pensamento, Pedro, é de Satanás. Resolver as coisas com tuas mãos faz parte desse demônio que vive nos rodeando para que a gente não faça as coisas com sobriedade, como ele diz aqui, e com vigilância. Discreto, firme e forte. Mas que a gente vá na onda do adversário que vive, circundando a tua família, teu trabalho, os teus desejos mais íntimos, tua intimidade, e te oferecendo a facilidade do impulso, da transgressão, do pecado. Jesus olha eu imagino que ele olhou bem nos olhos de Pedro, olhou para os outros discípulos e disse: retira-te, Satanás. Pedro vai precisar não olhar e não resolver as coisas do jeito do mundo. Pedro vai precisar ser um homem movido do Espírito Santo.
E o foi. Até a morte de cruz, igual ao seu mestre. Outra figura que eu trago desse texto que é bem interessante, porque o homem que inspirou esse texto foi o mesmo que dentro das suas ofertas demoníacas, ele não está falando aqui, veja que eu estou fazendo esse paralelo. Um texto que o nosso primeiro Papa pregou com a vida que ele tinha antes de ter o Espírito Santo de Deus. Ele pregou coisas porque ele passou na pele por essas coisas, como o demônio ofertando outro evangelho, não de Cristo. Depois de tanto anúncio, depois dele dizer que o amava, ele vai ao templo e nega-o 3 vezes. Teve medo de perder. Preocupou-se mais consigo e com sua vida do que no que ele iria fazer por Jesus. Eu tenho insistentemente dito isso. Disse hoje na live das 8. Sem Espírito Santo, como estava Simeão, você não vai não, meu irmão. Mas não vai mesmo. Você vai sempre botar seus desejos, suas responsabilidades, suas questões humanas e familiares na frente de Deus. Sem Espírito Santo, cuidado para você não estar fazendo circo e não culto. Você está pensando que está fazendo a coisa, mas não está. Era o Pedro que continuava andando com Jesus. Era o Pedro que minutos, horas antes, estava na mesa, na partilha do pão da Quinta-feira Santa. Foi o mesmo que traiu. Porque no seu coração de Pedro humano tinha amor por si, tinha desejo de autopreservação. Precisou o Pentecostes lavar aquela alma de tudo isso para que em Pedro Deus fosse o primeiro lugar. O primeiro lugar. O primeiro lugar. Não é à toa que quem estuda para ser rabino estuda o Novo Testamento, escondido das mulheres e das crianças. Mas estuda o Novo Testamento por quê? Porque eles dizem que o profeta Jesus fala muito bem da ação do Espírito Santo. E o quanto eles precisam estar cheios do Espírito Santo para poder serem bons rabinos. Que interessante, né? Que para eles Jesus é um profeta, não é o Messias. Então é muito interessante você ver que Pedro conhecia o Evangelho, mas lhe faltava o Espírito que daria coragem de fazer isso. É por isso que ele recomenda a você e a mim nessa noite de hoje resistir-lhe fortemente. Aonde? Na fé. Quem é que dá o dom da fé? O Espírito Santo. Pregação de terça passada também. Vós sabeis, meus irmãos, que todo mundo vive isso. Eu escuto mais hoje em dia uma frase do que ouvi a minha vida inteira. De março, dia 20 de março para cá, repetidamente nos atendimentos eu escuto uma frase: eu não estou aguentando, eu estou me sentindo distante, eu não estou mais sentindo, eu não estou conseguindo rezar. E Pedro nessa noite diz a você: resista-lhe fortemente. Segura. Seja como Pedro, tenaz. É aquele que o que prometeu
a Jesus fez antes de traí-lo. As ambiguidades dos homens estão aos seus pés. Foi ele que tirou a faca bainha e cortou a orelha do soldado. Mas foi o mesmo que quando todo mundo estava com medo do fantasma no escuro andando sobre as águas, porque a tempestade ia matar todo mundo afogado, ele disse: quem é? Ele disse: sou eu. Aí ele disse: se é você, deixa eu andar até você. Se é você, deixa eu ir até você. Jesus disse: venha. Porque quem tiver fé, olha Pedro falando aqui para você hoje, resistir fortemente na fé. Porque quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda dirá esse monte: ande, e ele andará. Então Pedro naquela hora encheu-se de fé e andou sobre as águas. Mas depois de alguns passos, caiu da fé. Então não se sinta pior das criaturas quando você cai na fé. Porque você cai na fé. Você titubeia na fé. Você tem medo. Você fica fraco. Quando a tempestade vem, quando a noite vem, quando o problema vem, quando o desamparo vem, quando a traição vem, quando... E aí, ó, pode botar. Você se desgoverna. E o que é que acontece? Como aconteceu com Pedro? Você afunda. Mas eu estou usando a vida de Pedro para que você observe. Seja humilde. Porque tem gente que cai e vai embora, porque não tem humildade de dizer que caiu. Tem gente que cai e vai embora, porque não tem humildade para dizer que é um pecador. Prefere fugir. Aí Pedro, que teve fé de andar sobre as águas e andou, foi o mesmo Pedro que teve fé de dizer: me acuda, Senhor, que eu estou afundando. E Jesus deu a mão a ele, e ele não afundou. Então encha seu coração de humildade nessa noite. E quando o Senhor estiver na sua frente, peça para andar sobre as águas de tua vida. Mas se você afundar na descrença, você que está pensando que não tem saída mais, que na sua vida não sabe mais o que fazer e está aí, angustiada, entrou na adoração por acaso, não está nem prestando muita atenção, olha para cá agora, tem humildade e grita pelo Senhor. Grite por sua presença. Deseje-a mais do que tudo. E Ele estenderá a mão por ti. Porque Ele resiste à praticidade da autossuficiência. Praticidade não, desculpa, pragmatismo da autossuficiência. Ele resiste a esse olhar soberbo, né? Eu consigo, eu faço, eu posso, eu desenrolo, eu faço do meu jeito, eu faço o que quero. Eu não vou contar a ninguém. Eu vi faz uns 2 dias uma frase, gente, que ficou na minha cabeça. Se estiver me assistindo, me perdoe, não vou lhe dizer seu nome, fique tranquilo. Mas me chamou a atenção. E eu citei esse versículo para a pessoa. Ela disse, eu disse, entramos numa conversa e eu disse, porque faz tempo que você não confessa, por que você não confessa? E ele respondeu assim, porque eu sou muito conhecido dos padres e os padres vão ficar sabendo que eu sou fraco. Eu disse, meu irmão,
e você quer aparecer forte. Era hora de eu ter feito como Jesus, de retira-te, Satanás. E você tem uma máscara de forte ainda. Será que aqui no meio de nós, aí na internet, você ainda usa essa máscara? Eu sou forte. Homem não chora, né? Eu engulo seco, né? Eu sustento tudo. Eu sou o cara. Só Deus sabe como tu é um frangalho na cama, quando está sozinho no banheiro, cheio de medo, de angústia. Homem, tira essa máscara. Humilhai-vos. Essa soberba aqui faz Deus dizer, desculpe a grosseria que eu vou dizer, te vira. Porque para ser perdoado, você precisa primeiro dizer que confessa, assumir que erra. Então, se você tiver soberbo, meu amigo, te vira. Você não se acha Deus, você não se acha o cara, você não se acha o safo, você não se acha inteligente, você não acha que conseguiu, você não acha que tem, que pode e que compra. Te vira, vai, vai, vai. Lembra de uma parte daquela música, né, Joãozinho, de Olhos no Espelho, né? Quando ele cai em si, que ele olha no espelho, o que é que ele tem? Ninguém, nada, nem amigo, nem coisa alguma. Acabou-se tudo. O filho pródigo é exatamente o olhar do soberbo. Quando Jesus trouxe para a gente a parábola do filho pródigo, ele trouxe exatamente isso. Não seja assim. Você vai gastar todo o tesouro que Deus deu a você e você vai ficar, não lama, no chiqueiro. Ele botou mais onde para o judeu, onde você seria o excreto, né? Porque contaminadíssimo nos porcos. Você seria nada. Toda vez que você for orgulhoso e soberbo, Deus vai dizer, é com você, amigo. Você não pode? Faça. Vou te contar uma vez. Menino é bicho astuto, né? Mamãe gostava, eu gostava muito, né? E gosto até hoje de assistir filme de super-herói, né? E eu gostava, quando criança, gostava mais ainda. Não tinha tantos super-heróis como tem hoje, mas aqueles básicos tinha todos eles, né? E mamãe era costureira, ela fazia, né, as capas. E no meu imaginário, eu de capa conseguiria ficar com a mesma força do super-herói. Eu não vou nem dizer qual era, né? Pois é, aí eu subi no muro mais alto lá de casa. E meu pai estava sentado no terraço, olhou e disse, você vai se machucar. Ele disse, vou não. Filho, você vai se machucar. Vou não, eu sou super, eu tenho a força. Mas não é He-Man não, que He-Man é do meu tempo não, né? He-Man não é do meu tempo não, He-Man é bem depois. Eu tenho a força porque, olha, a capa aqui eu estou revestido. Então tá, filho, pula. Quando eu terminei de pular, ele me pegou no braço, botou no carro e me levou para o pronto-socorro de fratura, né? Com a perna machucada, né? Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Porque a gente acha que é o cara. A gente acha que a formatura que a gente teve foi porque a gente é inteligente, que o emprego que a gente conseguiu, ou as coisas que a gente tem porque a gente se ligou. A gente acha, olha, isso tá, o diabo rodeia e ele tá dizendo, olha, você é um cara muito bom, olha, Pedro, você toca muito bem, olha, Joãozinho, você canta muito bem. Se isso não servir para Deus, na sua humildade, você vai dar com a cara na porta. Falava isso hoje de manhã. Os famosos, né?
pensam que compram tudo com aquilo que tem, com o talento que tem, morrem na solidão ali dentro. Veja a vida dos grandes e megas famosos do mundo. Me mostram feliz. Me mostram feliz. Você pode? Então vá. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Será que nós podemos hoje, nessa adoração, pedir essa graça? Sabe qual é o dom que vai nos favorecer essa graça? O dom do discernimento dos espíritos. A gente vai ver que o espírito que está nos atentando é o da soberba, é o do orgulho, é o da prepotência. E a gente vai poder fazer o quê? Resistir fortemente na fé, dizendo: não, amigo, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho, até os filhos que eu gerei não são meus. Tudo que eu tenho é dele, tudo que eu faço é para ele, tudo eu recebi dele. Até esse ar que eu respiro, na hora que ele disser: Eduardo, apaga, chove, eu caio aqui durinho. Pai, tudo que eu tenho é dele. Eu não consigo aumentar um minuto do tempo que ele prescreveu para minha vida. Por que tanto medo, gente? Por que tanto medo? Por que tanta atitude de Pedro sem Espírito Santo, querendo se autopreservar? Não estou fazendo apologia à insobriedade, porque antes ele diz: seja sóbrio e vigilante. Mas por que tanto medo que você troca Deus por um monte de coisa? Pense nisso. Por isso eu resolvi fazer o meu final de ano diferente. Eu vou trocar tudo para estar com Ele. Eu e minha casa. E você vai fazer o que com a sua vida? Você tem resistido a quê? Para a gente terminar essa meditação, eu quero que você leia de novo comigo. A maioria de nós da Em Adoração usamos a Bíblia da Ave Maria. Vou ler em outra versão para que você fique confrontando e sentindo o que a palavra tem a dizer a você. Eu vou ler o versículo 5 inteiro. A vocês, jovens, adolescentes, adultos, seja obediente aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Versículo 6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Eu gosto muito desta palavra na Bíblia da Ave Maria. Confiai-lhe todas as vossas preocupações. Essa é a nossa oração hoje. A última adoração do ano. Vamos confiar ao Senhor tudo que nos preocupa, tudo que a gente não sabe, tudo que a gente não pode planejar para o ano de 2021. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Se você está aí junto com alguém, pergunta a ele: você crê nisso? Ele tem cuidado de nós. Vamos mudar, né? Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem cuidado da nossa vida. Vocês já viram quantas pessoas morreram nessa pandemia já? E você está aqui ainda me ouvindo. Ele tem cuidado de vós. Tome posse dessa grandeza de Deus.
Tome posse dessa grandeza de Deus. Ele tem cuidado de vós. Só um homem como Pedro, que viveu como nós vivemos todos os medos e processos de libertação para poder chegar à graça do Espírito, e cheio do Espírito usar os dons do Espírito em favor da graça de Deus, devolvendo a Deus tudo que Ele nos dá, pode e disse a nós nessa noite: entregai todas as suas preocupações a Deus, pois eles cuidam de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Estou cansado de ouvir pessoas com sinais maléficos. Repreenda pessoas que têm profetismo de caos em seus ouvidos. Um dia desse eu mandei para uma pessoa que estava insistentemente mandando para mim, e vocês entendam, em nome de Jesus, eu creio nas profecias, né, nas revelações de Paulo, nas revelações de Fátima. Eu creio nos sinais que foram dados a ele, eu creio. Agora, não é hora, no meio de uma pandemia, com as pessoas morrendo, com as pessoas com medo, com as pessoas angustiadas, tá espalhando na internet, porque no terceiro segredo de Fátima vai morrer mais gente ainda, porque vai ter isso, porque... Não é hora. Isso é maldade. Profeta de caos, isso é maldade. Por favor, não faça isso. Ao contrário, está aqui escrito: confiai a Deus todas as vossas preocupações, já as temos suficiente. Confia a Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Só sobrevirá sobre sua vida aquilo que Deus permitir. Não carregue fardo mais pesado, nem jogue das costas dos outros essa angústia, esse medo, esse pavor, esse destempero. Ao contrário, vá para a cruz, deposite. Quiçá o dom da fé que venha sobre ti e te faça: Senhor, se for minha hora, se você me quiser como mártir, me leve, eu estou aqui. Mas se não, se o Senhor me quiser aqui, me dê dignidade de profeta da esperança, para falar do bem de Deus, do amor de Deus. Achei lindas as palavras do senhor arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delso, quando ele disse: eu olhei para esse ano e disse: eu preciso entender com esperança. Não está literalmente o que ele falou, mas o entendimento foi esse: tirar as lições de tudo que sofremos, e tirando as lições eu possa ser obediente a Deus mediante tudo que eu vivi. Eu achei isso incrível. Eu nem mandei, mas eu vou mandar para ele dizer: muito bem, senhor bispo. É isso que se espera de um cristão. Alguém que olha o caos e diz: tudo bem, está aqui, mas terá saída. Está chovendo, está escuro, eu não sei ainda por onde ir, mas o Senhor está comigo e eu vou confiar a Ele, porque Ele tem cuidado de nós e Ele vai fazer com minha vida o que Ele quiser, porque a minha vida não é minha, eu não preciso preservá-la de autopreservação, porque é dele e para Ele. Ficais firmes na fé, versículo 9, enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando os mesmos sofrimentos que vocês. E eu direi a você agora, em nome de Jesus, e isso vai passar. Ah, o diabo está profetizando adivinhação. Não.
Se você perguntar qual dia, eu não sei não. Vai passar, de alguma forma vai passar. Como? Também não sei. Eu confiei as minhas preocupações ao Senhor. A gente, nessa época do ano, a gente já tinha feito o calendário do ano 2021. Eu olhei para os formadores e disse, vamos fazer calendário de quê? Vamos deixar. Vamos levando. Senhor, essa é a minha preocupação. Conduza-me. Temos que andar conforme Ele disse no longo sermão das bem-aventuranças. A cada dia basta a sua preocupação. Chegou o tempo de a gente viver a preocupação do dia. Do que comer, do que beber, do que vestir, e para onde ir ou não ir no dia. Amanhã, só o Senhor não sabe. Mas aonde eu estiver, se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu o encontro. Eu estou com Ele. Você crê nisso? Se você crer, você verá a glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha teus olhos e diz, Senhor, me faz acreditar nessas palavras. Eu te seguirei, Senhor. Eu te seguirei. Só um refrãozinho. Eu te seguirei, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Diga isso, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Diga com fé. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Só mais uma vez para terminar. Que o Espírito Santo fixe isso no coração. Eu creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Aonde fores, Senhor. Contigo eu vou, Senhor, para onde o Senhor quiser. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Amém.